Sou viciado em pessoas. Eu acredito que é a nossa responsabilidade minha, não é? E da minha equipa, que eu decidi convidar hoje para vocês passarem um bom dia connosco, de vos dar a passadeira vermelha. Eu acredito que empresas existem para fazer isto, não é? Nós que somos empresários, nós que somos gestores, nós que somos líderes, nós que somos vendedores, a nossa missão é só uma, não é? Dar a passadeira vermelha a todas as pessoas que estão connosco. Boa. Ok, outra dica, nós como treinadores, vocês como multiplicadores, ou interatividade. Falar, vocês nas vossas empresas estejam permanentemente a fazer perguntas às pessoas que estão ao vosso lado. Está bem, a pedir opinião, como eu aqui à frente, eles estão muito calados, têm de aproximar de vocês, isto tem sido divertido, não pode ser uma série, vocês não podem abrir a boca. Então vão fazendo perguntas, não é? Divertir, pôr ritmo. Senhores, porque vocês são os treinadores das vossas empresas. Eu vou terminar a minha apresentação a falar nisso. O nosso papel é dar gás aos outros. Olha lá, isto é um negócio. E o vosso negócio aqui também é esse, aos vossos clientes. Falar, não basta só pôr a carpete vermelha, temos de sorrir quando ele entra, não é? Olha lá, quando o nosso telefone toca, quando o e-mail chega, o nosso negócio, não é? Energia, ganha ou não vende isso. Nas empresas vencedoras, que não sempre ao lado. Olha lá. Em todos os Jogos Olímpicos, em todas as competições mundiais existe esta coisa. Vou ter uma ideia amanhã, esquece. Amanhã é para morto. Eu quero ter uma ideia daqui a 5 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 7, depois medo por nós. Bom do relógio é uma coisa fascinante, não é? Nós trabalhamos contigo com TNT. Tens um minuto, senão isto explode. Porquê que não se lembra, não é? Isto vai se autodestruir daqui a X tempo. Vamos lá. A competição é assim. E nós somos empresários, nós somos gestores de empresas, competição, segundo. Eu preciso disso. Então, ok, não problema, 3 soluções já, como é que é tempo? Não, rápido. Então, olha, vamos imaginar, eu tenho uma ação que é, ok, olha, vamos lançar uma equipa de vendas de telemarketing. Estou a imaginar. Então, olha, para isso eu tenho de envolver a minha equipa interna, que é todas as pessoas que trabalham na minha empresa, e a minha equipa externa, que é fornecedores, parceiros, ou seja, uma empresa é uma equipa. Equipa interna e equipa externa. E na equipa externa, para nós, não é só clientes, é fornecedores, parceiros, toda a gente. Então, olha, ao longo da minha equipa interna, toda a gente só tem de responder esta pergunta. O que é que vamos fazer? Então o comercial diz, vamos fazer isto, isto e isto, o administrativo diz, vamos pôr faturas, vamos mandar mails, a logística vai dizer que vamos ter de preparar isto e isto, e as outras áreas. Olha, mas como nós listamos, cada departamento quando lista aqui, só está a pensar numa coisa que é, olha, qual é o impacto que isto vai ter no nosso cliente? Qual é o impacto que esta ação vai ter no nosso fornecedor? Olha, qual é o impacto que isto vai ter no nosso parceiro? É super divertido. Olha, ponto 7, a sétima estratégia, olha aqui, criam indicadores de meio e de fim. Porquê? Porque nestas empresas, elas acreditam que tudo pode ser mensurável. Ao segundo, ao milímetro, tudo pode ser medido. Vá lá, tem de ser assim. Porque já quando nós éramos pequenos, os nossos pais e nós fizemos, mais um centímetro, ele está a crescer. Então vá, com a mesma alegria que nós falamos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, nós também fazemos isto na nossa empresa. Nós acreditamos que tudo pode ser medido. Eu acredito nisso. Nós no sucesso somos viciados. Nós não somos uma empresa de formação. Nós somos uma empresa especializada para aumentar a produtividade. E se vocês também são especializados em ganhar dinheiro nas vossas empresas e clientes felizes, vocês têm de acreditar que tudo na vossa empresa tem de ser medido. Tudo tem de ser medido. Tudo tem de ser medido. Porquê não fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Isto é muito simples. Apenas 2% das pessoas, segundo vários estudos, conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo e manter a produtividade. 40% delas, todas as pessoas que fazem várias tarefas, quando fazem, caem em 40% da sua produtividade. Recentemente também li outro estudo que indicava que as pessoas fazem multitarefas não para fazerem muita coisa ao mesmo tempo, mas sim porque não conseguem focar-se numa tarefa ao mesmo tempo. E como têm muita dificuldade em focar-se apenas numa tarefa, fazem muita coisa, parece, e realmente ficam mais cansados, mas se forem fazer a análise ao final do dia,
esse percentual de trabalho que conseguem realizar caiu drasticamente. Okay? Claro que acredito que existam pessoas que consigam fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, mas a tendência é perder a produtividade e então ter um dia mais estressante por causa disso. Isto é um exemplo do que acontece com o nosso cérebro cada vez que nós realizamos várias tarefas. Naquele lado ali, o dia está dividido em blocos de tempo, ou seja, ele está a realizar uma tarefa, faz um intervalo, tem as suas distrações e depois volta a trabalhar. O cérebro identifica isto como duas atividades completamente diferentes. E então trabalha numa boa performance em ambas as partes. Reparem como aquilo está dividido. Aqui acontece o contrário. Quando se fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, o nosso cérebro não consegue identificar qual é que é mais importante. Para ele tudo é igual. E então ele acaba por concentrar a mesma capacidade nas distrações e no trabalho. E não é isso que se quer. O que se quer é aumentar a produtividade no trabalho e então é necessário focar numa tarefa de cada vez e não em várias, porque senão o nosso cérebro acaba por se expressar demasiado. Mas como é que nós sabemos que uma atividade é mais importante do que outra? Aqui é que se baralha muitas vezes então aqui todas as questões. Existem 4 quadrantes que devem analisar quando têm alguma dificuldade na escolha da tarefa. Em primeiro lugar, existe o quadrante das atividades que são muito urgentes, mas pouco importantes. Ou aquelas atividades que nós temos, por exemplo, uma conta para pagar, pode não ser muito importante, mas ela é urgente, porque temos uma data para cumprir. Então deve ficar das nossas prioridades. Aquela que é pouco urgente e pouco importante, aquelas em que podemos então deixar para trás e não há problema nenhum se não for sequer cumprida. Há aquelas pouco urgentes, mas muito importantes. Estas são aquelas que realmente fazem a diferença no nosso dia-a-dia. E aquelas muito urgentes e muito importantes. Esta daqui há quem defenda que este quadrante não existe. Uma coisa que é urgente não pode ser importante e vice-versa. Mas eu continuo a acreditar que a urgência e a importância podem existir as duas ao mesmo tempo. Então, quando tiver dúvidas, quando não saber que tarefas é que tem para fazer, olhe para estes 4 quadrantes. É fácil encontrar isto na internet. Este quadrante é muito simples de ser conseguir e analise então as tarefas para perceber quais é que devem ser feitas primeiro ou não. Todas as letras são uma etapa do processo de venda. Okay? Para nós vender é construir uma ponte entre o cliente e o vendedor. O objetivo é trazer o vendedor para o nosso lado. Ter ali uma ligação muito grande. Diga uma coisa, quem é que de vocês já teve assim, uma má experiência enquanto cliente, assim, um péssimo vendedor que vocês tenham encontrado, que, por exemplo, antipático, tenha sido carrancudo, que vocês se recordam? Há aqui alguém que se recorda do episódio negativo que tiveram vocês enquanto clientes? Sim? Praticamente toda a gente. Ok. E uma experiência positiva? Vocês lembram-se nos últimos tempos de um grande vendedor que vos tenha feito uma grande venda? Têm essa percepção? Tem? Ok. Mas quando a experiência é negativa, perdura muito mais, não é? Eu, pelo menos, eu falo por mim, e acredito que aconteceu com grande parte das pessoas, que é, a experiência negativa vai nos acompanhar. Eu se calhar lembro daquele vendedor que foi péssimo, super antipático comigo, e aquele grande vendedor às vezes desvanece-se, não é? Só se tiver realmente um grande trabalho, e aí, pronto, nós marcamos. Mas aquilo que eu quero dizer é que as más experiências marcam-nos muito mais do que as boas experiências. Porquê? É aquela questão de uma pessoa satisfeita diz a 2 ou 3, uma pessoa insatisfeita diz ao mundo inteiro, não é? É um pouco por aí. Okay? Vamos falar sobre cada uma das etapas. A etapa A da abordagem positiva, que é aqueles primeiros segundos em que o vendedor encontra o cliente. A etapa B da pesquisa, que é como nós podemos pesquisar e saber procurar as necessidades e o problema que o cliente quer resolver. A letra O, que é oferecer demonstração envolvente, e esta parte já é a apresentação do produto, a apresentação da solução que nós temos para oferecer ao nosso cliente. A seguir vem a letra N, que é quando os nãos começam também a surgir. Não é? Depois apresentarmos o produto, o cliente vai dizer não, está caro, não tenho tempo, pronto, e todas as objeções. Temos que negociar e neutralizar as objeções. E depois tomar a iniciativa e fechar a venda. O vendedor deve ter uma atitude proativa, neste caso, e depois a questão de estender o relacionamento. Os pós-venda também se coloca aqui. Então, para começar, o grande erro é não ter um método. Nós falávamos um pouco isso à hora do almoço, tudo bem, há pessoas que acreditam que não se deve ter as coisas todas, o método não deve ser rígido, ou seja, não deve haver um passo a passo, a pessoa não tem que ser um robô. Não, o nosso objetivo ao ter um método não é ter robôs, é ter um guia, um passo a passo,
no fundo, uma orientação para que as pessoas saibam o que é que têm que fazer perante os diferentes cenários. E por isso é que nós achamos que é super importante ter um método de vendas, neste caso, a nossa ponte. Isto porquê? Porque a venda sem um método acaba por ser uma venda por oportunidade, pelo momento, e não uma venda bem pensada. Porque muitas vezes, se nós perguntarmos a um vendedor sem método, então o que é que correu bem, porque é que achas que vendeste? Eles muitas vezes não sabem. Porque eles não sabem como é que fazem, não sabem como é que vendem, no fundo as vendas acabam por acontecer, e estas questões são difíceis depois também de perceber, tanto as coisas positivas como o que podemos melhorar. Em termos da metodologia da parte do Pedro, foi de facto nós temos muitas ideias e não serem colocadas no papel, que isso, pronto, foi isso que retive melhor. Relativamente ao Luciano, foi a questão de focar numa só tarefa, que de facto hoje em dia é muito difícil, aparecem constantemente pop-ups ou e-mails, ou novos pedidos, ou telefonemas, de facto é importante que nos foquemos apenas numa única tarefa. O que eu achei mais interessante do livro, eu acho que todo o seminário foi de grande interesse. Obviamente os assuntos abordados são de extrema importância, é preciso colocá-los em prática, portanto, mas qualquer um dos oradores está de parabéns, muito verdadeiramente, e creio que tem frutos. É preciso não perdermos a esperança e, de facto, apostar na mudança, não é? É sempre, de todas as apresentações que têm vindo ao longo do tempo, acho sempre que é bom nós termos e vir a eventos como este, que dá, na realidade, uma dinâmica diferente. Podemos transmitir e aprender nestes dias algumas coisas que podemos transmitir às nossas equipas. Eu tenho uma equipa com 15 comerciais que tem alguma dificuldade em expor algumas situações, por isso quis vir cá hoje para poder, se calhar, transmitir alguma coisa diferente. Acho que levo daqui algumas ideias, não só num ou outro ponto, mas todas as apresentações que vimos até agora acho que foram bastante positivas. Métodos de exposição de venda, organização, a forma como devemos abordar de forma mais assertiva o negócio, os clientes, os dispositivos. Mas a parte liga diretamente ao contacto com o cliente, é isso? Com o cliente e mesmo a nossa forma de organizarmos o nosso dia-a-dia de trabalho, a nossa venda, organizar a nossa equipa, a forma de planearmos o trabalho, como vamos alcançar os objetivos. É bastante importante para a nossa atividade. É sim, é tudo interessante. Temos que adaptá-lo à nossa área, à nossa realidade. Gostei muito da parte de estratégia do Pedro Ruivo e gostei agora deste último que tem muito a ver. Sim, da Lara, tem muito a ver connosco, com as pequenas empresas.